A escola promete inclusão, mas nem todas as crianças conseguem participar de forma plena. É sobre isso que nós vamos falar. As barreiras que as escolas têm na inclusão de crianças com deficiência e de crianças neurodivergentes. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Estou desde 2012 em sala de aula e eu oriento famílias que desejam fazer uma educação domiciliar para seus filhos, até porque para resolver desafios como não gostar de estudar, como ter dificuldade em determinado conteúdo, para ter motivação. Então, fazemos todo esse trabalho. Vou deixar os links aqui do meu WhatsApp. Eu tenho serviços relacionados a isso, através de um estudo muito personalizado aí do perfil do seu filho. A gente resolve esses problemas de uma forma muito sadia. Então, vamos falar sobre isso, porque isso também está relacionado, de certa forma, à educação domiciliar, né? Quais são as principais barreiras na inclusão de crianças, né? A gente está vendo aí um movimento de colocar todas as crianças, independentemente da deficiência, independentemente da neurodivergência, do nível, do tipo, colocar tudo junto e misturado na sala de aula, com o intuito de que isso, eu via muito na faculdade, tá? Ouvia muito de que as crianças, né, as crianças típicas, elas precisam aprender a conviver com o diferente. Só que o que a gente vê, e isso eu vejo quase todo dia nas redes sociais, são professores reclamando muito da falta de estrutura, da falta de profissionais adequados para poder lidar com essas crianças e com esses adolescentes, porque eles precisam de atendimento mais personalizado. Não é uma coisa tão simples a inclusão, não é uma coisa tão só colocar tudo junto, né? E quando não tem essa melhoria, não é uma inclusão de fato, né? Então, eu tenho até uma playlist sobre neurodivergências, eu vou até colocar este vídeo lá, e aí eu falo melhor sobre outras neurodivergências, mas assim, são muitas as barreiras, né? Não é uma coisa tão simples, é uma coisa complexa. E aí eles têm um movimento, inclusive, de acabar com escolas especializadas, como, por exemplo, as APAES. Só que aí o que acontece? Quais são as principais barreiras? Bom, primeiramente, a escola, como já cansei de falar em vários vídeos aqui, ela tem currículos e métodos de ensino rígidos que não consideram ritmos variados de aprendizado. Isso não é só para crianças com deficiência ou crianças com neurodivergências, não. É para todas as crianças. Então, se a criança tem um jeito de aprendizado um pouco diferente, ainda que ela seja típica, ela vai achar que a escola não é um lugar para ela. Ela vai sofrer na escola. E às vezes uma criança inteligentíssima que não tem bons resultados e que acaba sendo estigmatizada, né, como um não bom aluno. Então, toma cuidado com isso, porque isso acontece, isso é real. Outra coisa também é a falta da formação dos professores para lidar com neurodiversidade e deficiência. A gente tem na escola uma disciplina chamada Educação Especial, pelo menos eu tive na faculdade de Pedagogia, mas é algo assim muito... é uma disciplina apenas. Você passa um semestre estudando e depois você não estuda mais sobre isso. É uma coisa muito assim, muito, como posso dizer, muito geralzona, assim. E precisa haver uma especialização para isso. Precisa haver, não sei se uma pós, um curso de extensão, qualquer coisa assim, mas precisa haver. E na época que eu fiz essa disciplina, isso foi por volta de 2017, 2018, foi muito voltada para deficiências. Então, deficiência visual, não foi muito voltada para neurodivergências, não. Né? Até porque na época nem se falava, é um passado recente, mas nem se falava muito sobre isso. Então, às vezes, tem espaços físicos ou materiais inadequados, salas, livros, recursos didáticos que não são adequados para atendimento dessas crianças. Tem as barreiras sociais, porque assim, é muito bonito você falar, olha, as crianças têm que aprender a conviver com o diferente. Só que, na verdade, não é assim. Há muito bullying, há muita exclusão, há muita baixa compreensão dos colegas. Então, isso piora tudo, né? Porque você está expondo a criança a um tipo de agressão que talvez ela nunca consiga se recuperar, né? O bullying tem consequências muito pesadas e as expectativas de desempenho iguais para todos, sem olhar para as necessidades individuais. Então, cada um tem sua necessidade. Só olha a nota, o desempenho e tá tudo certo. Vamos embora, aprova automaticamente, né? Eu tenho um vídeo também sobre aprovação automática, o fim da aprovação automática. Eu vou deixar aqui esse vídeo, deu
É um dos mais vistos do canal, inclusive. Impacto, qual é o impacto na aprendizagem e no bem-estar dessas crianças? Bom, primeiramente, há muita frustração, muita ansiedade e sensação de inadequação. Então, ela tem a sensação de que ela não serve para a escola. Ela não vai falar, a escola não se adapta às minhas necessidades. Ela vai achar que ela é inadequada. Ela não vai achar que a escola é inadequada, ela vai achar que ela é inadequada. Então, tem essa sensação. Além disso, tem dificuldades de acompanhar conteúdos e participar de atividades coletivas, né? Então, a exclusão, a socialização de fato não ocorre, né? Se não há um trabalho em relação a isso. E essas barreiras, claro, afetam a autoestima, motivação e interesse pelo estudo. Ela acaba se desinteressando pela escola, é claro, ela sofre ali, né? Cada dia é um desafio, cada dia é uma pedrada, então fica complicado, né? E como que a gente pode solucionar esse problema? Bom, primeiramente, através da formação de professores em estratégias inclusivas e compreensão da neurodiversidade. Então, é preciso realmente investir nessa formação, tanto os professores que querem trabalhar com isso, quanto políticas públicas mesmo, já que é uma política pública querer que todo mundo se misture, então que invista, que faça esse investimento, porque não é uma coisa simples, né? Adaptação de métodos de ensino através de atividades diferenciadas, ritmo individualizado, materiais acessíveis. Então, não é uma coisa só de fazer uma atividade diferenciada para aquele aluno que tem uma neurodivergência, não. É realmente ter um ritmo diferente. Por exemplo, alunos com TDAH, eles precisam de mais tempo para fazer as tarefas. Então, há realmente uma inclusão. Se fala muito em adaptação no conteúdo, mas não se fala em adaptação na forma, que seria, no caso, dar mais tempo, dar menos atividades, promover realmente uma coisa mais individualizada. Então, isso precisa ser feito. Ter um ambiente acolhedor que reduza bullying, promova empatia e cooperação. Participação da família, né? Isso é fundamental, mais do que fundamental. Em todas as crianças, ainda mais nesses casos, monitorar progresso, reforçar aprendizado, adaptar rotinas. E flexibilidade de planejamento, que são avaliações ajustadas, participação em projetos de interesse e reforços de pontos fortes. Então, a gente sabe que no mundo ideal deveria ser assim. Só que o mundo ideal não é bem assim, né? A gente acaba tendo aí alguns problemas. E aí é que entra a educação domiciliar, né? Um complemento em casa. As famílias que educam em casa, ainda que a criança frequenta, o adolescente frequenta a escola, elas podem preencher lacunas deixadas pela escola. Justamente essa falta de personalização acaba sendo preenchida, porque é tudo muito personalizado, né? Inclusive lá no PEP, a gente faz isso, né? Se a criança tem alguma neurodivergência, vamos falar alguma coisa, nós vamos respeitar, né? Tudo é feito em cima dessa neurodivergência. Então, permite ensino personalizado, foco nas necessidades individuais e atenção especial à neurodiversidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Planejar atividades que reforcem pontos fracos ou que explorem talentos únicos, até para que essas crianças e adolescentes tenham acesso a talentos. Tenham acesso não, mas que elas descubram quais são os seus talentos desde muito cedo. Então, assim, a inclusão, ela exige atenção às diferenças, adaptação e cooperação entre escola e família e não uma rivalidade, né? Que é uma coisa que a gente, infelizmente, vê muito. E outra coisa, se não há um avanço dessa criança, desse adolescente com deficiência ou neurodivergência, não há inclusão, de fato. A inclusão é uma balela, a inclusão é uma mentira, tá? Então, é isso que eu queria falar hoje, mas antes, você deixa o seu like aqui no canal e também, no vídeo, né? E também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, tem um botão aqui, inscrever-se, caso ele esteja disponível, já clica nele e já deixa a sua inscrição para você ter acesso aos outros vídeos. Também ativa o sininho, claro, para receber as notificações. E lembrando que cada criança, ela precisa ser compreendida e apoiada, criança, adolescente. E a inclusão só acontece quando a escola e a família trabalham juntas, além do avanço, né, dessas crianças, desses adolescentes, olhando para o que eles realmente precisam. Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Ah, tem outra coisa também que eu gostaria de falar antes de fechar. Tem o WhatsApp, o grupo do WhatsApp de mães, onde todo dia estamos falando sobre educação domiciliar de uma maneira bem prática, de uma maneira bem simples e possível. Isso é o mais importante. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos.